renovando o nosso bom dia a todos os irmãos e irmãs aqui presentes. Que Jesus esteja conosco mais uma vez nessa manhã e com certeza Ele está e permanecerá com todos nós. Então, a nossa exposição de hoje, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, como eu já havia falado na domingo passado, parece que Deus opera a nosso favor diante de tantas necessidades que nós temos, como a gente tem a confiança, Deus sabe aquilo que nós estamos precisando no momento. E não por acaso, sem nenhum de nós sabermos o tema que o outro iria fazer, nós estamos numa sequência de 4 exposições abordando o tema da prece. Porque nós temos uma escala de trabalhadores, nós temos uma escolha de temas para serem feitos, e iniciou com o nosso convidado, que veio alguns domingos atrás, ele, o Jefferson, de Canoinhas, iniciou esse tema falando sobre a prece. Em seguida, a nossa Neidi, nossa amiga, né, e irmã, num tema livre, também sem saber, escolheu o tema prece. Na quarta-feira, a nossa irmã Eliane, com o tema cura, e que envolve, obviamente, também o tema sobre a prece, a rogativa ao Pai. E eu havia escolhido o que já estava na nossa escala, que era preces pagas. Então, nada por acaso, irmão. Estamos vendo, então, essa grande necessidade de nós focar o nosso pensamento em prece a Deus, nosso Pai, diante das adversidades pelas quais nós estamos atravessando no momento, em todo o mundo, no nosso país, para que a espiritualidade de luz possa agir sobre todos os campos em grande necessidade. E para isso há necessidade do nosso concurso, do nosso pedido, da nossa rogativa ao Pai, com a sinceridade daquela que nos é peculiar, vinda do nosso coração. Então, nós podemos contar pelos dedos, exatamente, colocando os nossos dedos nas nossas frentes, e fazermos uma contagem sobre as pessoas que, recebendo já em vida, recebendo das mãos de Deus todas as benesses necessárias para desenvolver a sua vida aqui no planeta Terra. Nós ainda, como espíritos em evolução, em busca do nosso progresso material e espiritual, como também estão incluídos, né, aí os nossos bens materiais, a saúde, a inteligência, a compreensão evangélica que nós temos que ter através dos nossos estudos dentro da doutrina espírita e tantos outros segmentos que ajudam também o caminhar da humanidade. Mas, muitas vezes, naquele momento em que nós nos vemos cercados de todas essas benesses, de todos esses favorecimentos de Deus, nós acabamos deixando a nossa guarda de lado e nós, com isso, vamos adiando indefinidamente a nossa experiência evolutiva, que foram convidadas pela mão do Senhor. Então, quando nós nos vemos aquinhoados de todos esses bens, em todos os campos da nossa existência, nós acabamos deixando de lado aquilo que é o mais importante, que é a nossa conexão com o plano espiritual e com Deus. E a história nos conta, então, desde os primórdios da civilização, que os religiosos, em todos os tempos, eles estabeleceram momentos assim complicados para as oferendas de fé, porque naquela época, em tempos idos, né, da nossa humanidade, nos ritos primitivos, não houve qualquer tipo de hesitação em sacrificar crianças e jovens aos cultos religiosos.
E com o escoar do tempo foi se deixando essa prática de sacrificar crianças e jovens e começaram a usar animais em cultos religiosos, na matança de ovelhas, touros, bodes, nos santuários religiosos. E por muitos anos isso foi mudando com o decorrer a gente não pode dizer que é a evolução da humanidade, né? Mas enfim, já não havia matança nem de pessoas, nem de animais, mas trocava-se preciosidades, pedras preciosas, ouros, riquezas, destinadas também ao serviço dos cultos religiosos. Então, eu te dou tanto, eu te dou em ouro e, em troca, eu quero que vocês orem por mim, que rezem por mim, que façam tudo aquilo que for possível, porque eu estou dando a minha parte em dinheiro, em ouro. E quando se passa para esse tipo de prática, nós acabamos de nos esquecer de que o mais importante é a nossa conexão com Deus, com o plano espiritual. E a maioria de nós, né, faz isso com o propósito deliberado de comprar esses favores do céu, eximindo-nos, então, do trabalho, que é um trabalho nosso, do nosso autoaperfeiçoamento, da nossa busca interior, da nossa melhoria, da nossa elevação espiritual, através da prece, através da busca de Deus, através com a conexão com o plano superior, com os espíritos de luz, que nos atendem diante das nossas rogativas, dos nossos pedidos. E nesse sentido, contudo, o Cristo forneceu uma preciosa resposta aos seus tutelados no mundo. Então, longe de quaisquer prerrogativas, Jesus não enviou nenhum substituto ao Calvário, ou animais para sacrifício nos templos religiosos, no seu templo religioso, melhor. Mas ele mesmo, Jesus, abraçou essa cruz com devoção, com amor, e dando a entender a todos os seus discípulos também que eles seriam compelidos, que eles seriam chamados ao seu testemunho próprio no altar da própria vida, no momento em que fossem chamados para prestar esse testemunho de Jesus. Então, se nós compararmos ao que nós somos hoje, forçosamente nós admitiremos que os discípulos de Jesus, em que pese, em que nós possamos levar em conta toda a espiritualidade que eles possuíam, eles tinham medos e fraquezas como nós, simples mortais, também temos. Mesmo representantes de Cristo, eles eram humanos também e tinham seus defeitos e suas fraquezas. E é fácil nós chegarmos a essa conclusão ao analisarmos alguns dos fatos relatados no Evangelho de Jesus, os quais mostram que a presença constante do Mestre junto aos seus discípulos era para eles um fator de segurança. Então, analisando o que a história nos trouxe, nos conta sobre nós pagarmos tributos para que nós possamos querer alguma coisa em troca, em nosso benefício, Jesus provou aos seus discípulos, com os seus ensinos, com seus exemplos, que estando junto com o Mestre, aquilo dava uma segurança, dava uma certeza de que eles estavam protegidos, que estavam amparados pela figura do Mestre. E são vários os momentos em que Jesus, ele aconselha, Jesus orienta, Jesus ele traça uma série de diretrizes aos seus discípulos, principalmente em momentos próximos à sua partida para o plano espiritual. E esses conselhos e orientações de Jesus estenderam-se a toda a humanidade, até os dias de hoje. E nós estamos tentando ainda procurar entender os seus ensinos, tudo aquilo que Jesus nos legou
não como um escrito, porque Jesus não deixou nada escrito, mas aquilo que foi o maior, foi o seu exemplo. E como ele nos disse, que passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, ficarão por toda a humanidade. E dentre os conselhos que Jesus deu aos seus discípulos, e consequentemente a todos nós, e que aborda o nosso tema de hoje, que ele nos diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, e de graça dai. Nos conta isso Mateus, nos itens 10 e 8, com o título Os 12 e sua missão. Jesus nos advertiu de que não devemos cobrar pelos nossos dons espirituais recebidos de graça. Os dons são concedidos por Deus, que nada nos cobra por eles. Portanto, Deus não nos vende os seus benefícios. Ele nos concede esses benefícios. E se Deus é a perfeição absoluta, não pode delegar a nós, criaturas imperfeitas, o direito de estabelecer preços para a sua justiça, nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. A mediunidade é um dom divino e não pode ser usada com fins comerciais, pois assim ela se torna uma profissão e o médium seria, com isso, um simples assalariado de Deus. Jesus, a esse respeito, ele nos diz, no capítulo citado do Evangelho segundo o Espiritismo, que aquele, pois, que tem do que viver, que procure outros recursos que não os da mediunidade, e que não lhe consagre, se necessário, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos levarão em conta o seu devotamento e os seus sacrifícios, enquanto que se afastarão dos que pretendem fazer da mediunidade um meio de subir na vida. Ainda, as preces pagas têm um outro inconveniente, e muito sério para quem usa da mediunidade, esse dom, o dom da mediunidade, para cobrar o que for, em dinheiro, em moedas, em favores, em presentes, enfim, não se cobra nada pelo dom da mediunidade. E as preces pagas têm ainda um homem que é aquele que as compra, a pessoa que compra esses favores de uma pessoa que tem o dom da mediunidade e, de certa forma, paga para receber algo em troca, essa pessoa se julga dispensada de fazer qualquer tipo de esforço por si mesmo, né? Pois se considera livre dessa obrigação, desde que pagou, que deu o favor, que deu qualquer tipo de benefício, isso não vai ter valor nenhum perante Deus, perante a espiritualidade. Porque nós sabemos que os espíritos são tocados pelo fervor do nosso pensamento, dos que se interessam pelo plano espiritual, pelos bons espíritos, pelos espíritos de luz. Mas qual pode ser o fervor daquele que paga a um terceiro para orar por ele? Aí tá, eu vou pagar, vou me ver livre, não tenho que fazer esforço nenhum, porque aquela pessoa vai fazer por mim aquilo que seria a minha obrigação. E não seria isso, então, nós reduzirmos o valor da prece, a moeda corrente, ou o que for, o valor corrente que se pede? Então, meus irmãos, prestemos muito atenção
nós temos o hábito de procurarmos ajuda, às vezes no afã de querermos algo em troca do nosso sofrimento, da nossa dor, nós acabamos relegando a terceiros esses favores, mas de uma forma ilícita, né? Que é a paga pelos benefícios. E nós sabemos que isso é absolutamente contrário à justiça divina. Mas e por que isso acontece? Muitas vezes nós queremos delegar a outros aquilo que nos compete. Porque muitos de nós aprendemos a ser muito dependentes desde cedo. E isso começa lá na família. Nós somos dirigidos por adultos, né? Pelos pais, pelos avós, pelos tios, enfim, aqueles que habitam numa mesma casa, por adultos superprotetores, às vezes na intenção de querer nos proteger, nos colocam num casulo fechado que não nos deixam perceber, não nos deixam participar daquilo que faz parte da nossa evolução como seres humanos. E que acabam nos imprimindo um clichê psíquico de repressão e que refletem até hoje como uma mensagem bloqueadora dentro de nós e que não nos deixam desenvolver o senso de autonomia. Daí a nossa dependência, porque nós acabamos não sendo capazes de nós fazermos por nós mesmos, achando que sempre alguém vai ter que estar olhando por nós. E dessa forma, essa intervenção muitas vezes é bastante nociva para nós, para o nosso desenvolvimento, tornando-nos mais tarde indivíduos de caráter oscilante, indecisos e muito inseguros. Nos conta o evangelista Marcos, e eu fui ver depois que também Lucas e João fazem essa mesma abordagem dentro dos evangelhos. Então eles nos contam que certa feita aproximara-se Jesus de Jerusalém para assistir às festividades da Páscoa. Era um evento interessante que chamava muita gente para aquele evento da Páscoa. Então uma grande multidão que também ali se dirigia para participar desse importante evento, procurava a todo momento estar cercando Jesus, querendo se aproximar dele. Ao seu comando, então, ao comando de Jesus, as pessoas iam confiantes aos templos de oração e procuravam seguir Jesus, seguindo ali os seus passos. E que, dessa forma, eles teriam a assistência espiritual também dos mensageiros de Jesus e poderiam, então, curar os doentes do corpo e do espírito mediante as preces magnéticas ao Pai Celestial. Mas, nesse momento, nós vemos que 2 discípulos trouxeram um jumentinho para que, montado nele, Jesus pudesse entrar em Jerusalém. Ajeitaram suas vestes sobre o dorso do jumentinho e ajudaram o mestre a montá-lo. Então, logo Jesus montou aquele animalzinho, um grande grito de triunfo encheu os ares e todos naquela multidão, sempre crescentes, sentiram-se felizes e muito entusiasmados. O povo não podia oferecer-lhes presentes caros, mas eles lançavam as suas túnicas por onde Jesus iria passar, como que fazendo um tapete para que o mestre pudesse se dirigir ao templo. Ele passava. E os líderes, então, receberam essa notícia de que Jesus se aproximava acompanhado de um grande cortejo.
E a intenção logo foi de dispersar essa multidão e, ostentando toda a sua autoridade, perguntaram: quem é este? Nós encontramos, então, essa resposta em Mateus, que dá essa resposta, então, aos líderes da época. Este é Jesus, é o Mestre, é o Messias, é o Príncipe da vida, o nosso Redentor. No dia seguinte, Jesus entrou no templo, onde ele já havia passado 3 anos antes, já havia passado por aquele mesmo lugar, e havia encontrado ali homens vendendo e comprando no átrio externo, e os havia repreendido e expulsado. Agora, Jesus, retornando a Jerusalém, no mesmo lugar, encontra ali o mesmo comércio, no mesmo átrio. O átrio é um espaço entre a escadaria e a entrada principal do templo, que estava ali, mais uma vez, cheio de animais, de ovelhas, de aves, que eram vendidos a quem desejasse oferecer sacrifícios pelos seus pecados. E os que se ocupavam desse comércio praticavam a extorsão, o roubo de toda espécie, e tal era a balbúrdia e o alvoroço do lado de fora, que os que queriam orar eram seriamente perturbados. Cristo então parou na escadaria, varreu o átrio com o seu olhar penetrante, olhando todo mundo, firmemente e seriamente para todos. Todos os olhares voltaram-se para Jesus. O vozerio das pessoas e o mugido dos animais cessaram como que por um milagre. Todos pararam silenciosos. Todos olhavam o Filho de Deus, atônitos e temerosos. Naquele momento, a divindade irrompeu e deu a Jesus um poder que jamais se manifestara nele antes, como nós podemos ver aqui no slide. Esse movimento de Jesus deixou todos perplexos, parados e atônitos, porque nunca haviam presenciado tal movimento de Jesus. E o silêncio nesse momento tornou-se quase insuportável. Finalmente ele disse em voz clara e com tal poder que sacudiu as pessoas com uma violenta tempestade: está escrito, a minha casa será casa de oração. Mas vós a transformastes em covil de salteadores. E com autoridade maior ainda que ele era peculiar, da qual manifestara exatamente 3 anos pelo mesmo local, pelo mesmo templo, ordenou firmemente: tirai daqui essas coisas. Em outra ocasião, os sacerdotes e os líderes do templo haviam fugido diante da sua voz cheia de autoridade. Depois, refletindo, sentiram-se tremendamente envergonhados de seu temor e decidiram não mais recuar daquele jeito, sair quase que fugindo do templo de Jesus. Porém, naquele momento, eles sentiram-se ainda mais aterrorizados com toda a pressa e saíram do templo, vendo aquela iniciativa de Jesus, levando consigo toda aquela mercadoria. Logo em seguida, o átrio ficou repleto de enfermos que eram trazidos a Jesus para serem curados. Alguns já estavam ali morrendo. Essas pessoas aflitas sentiam sua enorme necessidade e olhavam suplicantes para Jesus, temendo encontrar ali o mesmo olhar severo que havia expulsado do templo os mercadores. Mas o que encontraram em sua face foi somente ternura
e compaixão. Que quadro diferente encontraram os sacerdotes e os escribas ao voltarem cautelosamente para o templo, porque ali se restabeleceu a paz, se restabeleceu a luz, se restabeleceu a harmonia que era própria do Mestre. Os líderes tentaram silenciar os gritos de alegria das crianças, mas elas não podiam se calar, pois todos estavam possuídos de uma incontida felicidade pelas maravilhosas obras que Jesus realizara antes. Meus irmãos, as pessoas confiantes nos exemplos de Jesus e que procurem segui-lo, com certeza terão a assistência espiritual dos seus mensageiros e poderão curar os doentes do corpo e do espírito, mediante os passes magnéticos, a imposição das mãos, como Jesus assim o fazia, e as preces ao Pai Celestial. Querer, no entanto, cobrar, ou mesmo receber, seja o que for, em troca de graças concedidas pelo Senhor, é ação desprezível. A mediunidade é conquistada após ser o médium devidamente aferido em suas ações em favor do próximo, não podendo, em hipótese alguma, serem mercantilizadas. A prece em benefício de irmãos carentes, tanto moral, material e principalmente espiritualmente, para que possa ser atendida, também deve ser gratuita, em cumprimento à determinação muito enfática de Jesus, que declarou expressamente: dai de graça o que de graça recebeis. E lá, em Obras Póstumas, Kardec nos diz o seguinte, que os males da humanidade provêm da imperfeição nossa, pelos nossos vícios, que nos prejudicam uns aos outros. Enquanto nós formos viciosos, nós seremos infelizes, porque a luta dos interesses gerará constantes misérias, de todas as ordens. Quando nós procuramos nos esforçar seriamente por nos melhorar, nós estamos assegurando para nós a felicidade já nesta vida. Se não completa, nós vamos ter momentos de felicidade e de elevação espiritual. Além da satisfação que proporciona a nossa consciência, nós nos isentamos das misérias materiais e morais, que são as consequências inevitáveis ainda da nossa imperfeição. Então, meus irmãos, procuremos, de todas as formas possíveis e incansavelmente. A doutrina espírita não está aqui apontando dedos, não está aqui julgando ações, mas está procurando ajudar de alguma forma, mostrar o caminho pelo qual devemos seguir o nosso Mestre Jesus. Que a paz de Jesus permaneça com todos nós, agora e sempre, e que assim seja.